matéria recebida da Câmara dos Deputados, que trata do projeto de lei de conversão número 7 de 2019, proveniente da medida provisória 869 de 2018, que altera a lei número 13.709 de 14 de agosto de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e dar outras providências. A presidência comunica ao plenário que o prazo de vigência da medida provisória se esgota em 4 de junho de 2019. A matéria foi incluída na ordem do dia da sessão de hoje. Passa-se a matéria. Antes de fazer a leitura dessa matéria, eu gostaria de informar ao plenário que, diante os apelos e as ponderações de senadores e senadoras em relação à medida provisória 867, que ainda se encontra em discussão na Câmara dos Deputados, e para cumprir o acordo estabelecido com vários líderes políticos e do papel institucional de presidente do Senado Federal, eu informo aos senadores e senadoras que não convocarei amanhã sessão deliberativa para apreciarmos essa medida provisória. Diante desse informe, eu agradeço o apoio e as manifestações de vários senadores no sentido da construção de um acordo e de um entendimento. Portanto, independente da votação na Câmara se encerrar no dia de hoje, este presidente cumprirá o acordo construído com vários líderes partidários. Nós não faremos a votação da referida medida provisória. Projeto de lei de conversão número 7 de 2019, que altera a lei número 13.709 de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, proveniente da medida provisória 869 de 2018. Parecer número 1 de 2019 da Comissão Mista, tendo como relator da matéria o deputado Orlando Silva, relator revisor, senador Rodrigo Cunha, favorável à matéria e parte das emendas, nos termos do projeto de lei de conversão número 7 de 2019, que apresenta: a matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 28 de maio e seu prazo de vigência se esgota no dia 3 de junho. Prestados esses esclarecimentos, passa-se a apreciação da matéria. Concedo a palavra ao senador Rodrigo Cunha, relator revisor da referida medida provisória. Senhor presidente Davi, senhores senadores, a todos que nos acompanham presencialmente aqui no plenário, a todos que nos acompanham através da imprensa, meu boa tarde e boa noite. Senhor presidente, primeiramente quero fazer um registro importante. Foi a primeira relatoria de uma medida provisória que eu tive a oportunidade de fazer e aqui tive o prazer de trabalhar junto ao senador Eduardo. O senador Eduardo foi um presidente dessa medida provisória, teve uma condução extremamente democrática, realizou audiências públicas extremamente participativas e que conseguiram um resultado dentro do possível, aquele melhor ser alcançado. Então, presidente, parabéns pela sua condução. Senhor presidente, senhores senadores, um dos maiores desafios do Poder Legislativo é acompanhar a evolução galopante e permanente da sociedade. A velocidade do progresso tecnológico é imensamente mais acelerada que a do Parlamento, onde as construções das normas jurídicas devem seguir um trâmite naturalmente mais lento devido à necessidade democrática de colocarmos nossas pautas em discussão aprofundada para que formulemos as melhores soluções normativas para a sociedade. Vivemos na era da informação e não há dúvida de que os benefícios de estarmos imersos num mundo que se atualiza em tempo real são inúmeros. Mas a discussão paralela que se faz e a qual temos que nos debruçar é o preço que estamos dispostos a pagar por estarmos conectados ao mundo todo. Potencializado pelo desenvolvimento tecnológico, a cada segundo, cidadãos deixam uma trilha de informações pessoais
nas mais diversas interações, das mais complexas às mais triviais. Seja ao realizar um cadastro de maneira física ou em uma compra online, estamos fornecendo uma série de dados capazes de nos identificar, tais como nome, números, endereços e senhas. Quem aqui, tenho certeza absoluta, ou já foi ou conhece alguém que já teve a desagradável experiência de ser surpreendido com o recebimento de uma carta de um banco, com o cartão de crédito com o seu nome, com o seu endereço, com seus dados pessoais, e muitas vezes sequer passou pela calçada desse banco. É interessante falar um exemplo real, que muitos dos aposentados, muitos dos senhores, dos idosos, eles sabem que estão aposentados, não é quando o INSS entra em contato. Eles são informados que são aposentados quando um banco liga para ele oferecendo crédito. E ele não tinha relação com esse banco. Então, vazamento de informações é uma realidade, é algo presente na vida de todos nós que aqui estamos utilizando, seja os meios eletrônicos ou prestando informações sobre nossas informações. A vulnerabilidade do consumidor ela é imensa e nos faz temer o que está sendo feito com os nossos dados e, principalmente, sem saber que muitas vezes nós estamos sendo alvos de negociações. Tenho certeza absoluta, senador Eduardo, de que o produto hoje mais comercializado no mundo, aquele que é mais caro no mundo, são os dados. Então, os dados bem trabalhados hoje valem milhões. E muitas vezes o consumidor é alvo dessa negociação sem saber. Está aí a necessidade de se debruçar sobre um tema como esse. Quando a gente fala em proteção de dados, alguém pode imaginar que isso está longe da nossa realidade, pode imaginar que é quem entra na rede social, mas não é isso. É quem vai numa farmácia hoje comprar um medicamento, é quem presta informações ao poder público, à iniciativa privada, de maneiras eletrônicas ou não. E o uso indevido de cadastros financeiros de dados dos consumidores provocou um número enorme de reclamações. Segundo o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, queixas envolvendo problemas com transparência e o uso inadequado de dados pessoais cresceram 1.134% entre 2015 e 2017. A principal reclamação, cerca de 63% dos apontamentos, foi justamente referente à publicação, consulta ou coleta de dados pessoais sem a autorização do consumidor. Os dados são o principal insumo para a criação de valor no mundo conectado. Mas, por enquanto, esse recurso essencial é monopolizado por valores irrisórios pelos grandes players da internet. Vozes começam a surgir para exigir que o direito de utilizar esses recursos preciosos seja acompanhado de uma contrapartida. O jornal americano New York Times passou a defender que é chegada a hora de taxar as empresas que geram valor através do uso de dados. Essa tomada de consciência de que o valor dos dados usados massivamente para garantir o funcionamento de inúmeras funcionalidades ligadas à inteligência artificial e aos objetos conectados parece vir muito tarde. Como explicar que as análises jurídicas e os discursos sobre ética ocultam o fato de que este valioso recurso informacional é colocado à disposição das empresas que dele se beneficiam sem qualquer contrapartida real? Então, senador Plínio, nós já temos hoje uma lei avançada, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela realmente tirou o Brasil deste atraso, conseguiu regulamentar determinadas situações, passamos a acompanhar essa evolução, mas estava faltando algo. Essa lei que foi aprovada, ela teve um veto essencial no item específico, que é justamente aquele que criava a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Um veto realizado pelo ex-presidente Temer, que fez com que essa casa também aqui reavaliasse toda essa situação e foi o motivo principal de discordância e também depois de consenso de todos aqueles que colaboraram no relatório dessa medida provisória. Aqui também destacando o trabalho do deputado Orlando Silva, que foi o relator, destacando o trabalho do vice-presidente, deputado JHC, que inclusive é do meu estado de Alagoas, e do nosso presidente também. Então,
Como eu mencionei, esse veto trouxe temores quanto à plena efetividade da lei, diante da necessidade de um órgão regulador e fiscalizador no cumprimento dos direitos e deveres estabelecidos na norma. Um alento ocorreu justamente com a adição dessa medida provisória, a 869, que a princípio seria merecedora de efusiva celebração, por ter criado a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porém, o órgão nela estabelecido era institucionalmente mais frágil do que o previsto originalmente naquilo que foi vetado, não lhe tendo sido garantida a necessária autonomia, o que poderia enfraquecer a sua atuação e assim restringir a efetividade da tutela de dados pessoais aqui no Brasil. A experiência internacional aponta para a necessidade de se garantir independência às autoridades de proteção de dados, sendo essencial não apenas que a autonomia seja técnica, mas também decisória, hierárquica e financeira. Após intensas discussões na comissão mista, com a realização de audiências públicas, especificamente sobre esse tema, ficou definido que, inicialmente, o órgão ficará ligado à Presidência da República. A proposta traz, no entanto, um dispositivo que garante a transição dessa natureza jurídica em até 2 anos. Foi um modelo híbrido, um modelo inovador. Não fechamos portas e assim abrimos para buscar um consenso. Aquilo que não é permitido hoje será permitido devido a essa escrita normativa daqui a 2 anos. O foco que nós, como legisladores e representantes do povo, temos que ter é o de proteger o cidadão. Sempre. E um ambiente com segurança jurídica é sempre um local mais seguro para se navegar. A medida provisória cria autoridade possível, não é a ideal, mas é a possível, que pode ser corrigida em 2 anos. O texto é fruto de um esforço coletivo que fizemos na comissão, onde foram ouvidos, além dos especialistas, também aqueles que estão na ponta, na linha da defesa do consumidor, as empresas, o poder público, todos os envolvidos tiveram a oportunidade de opinar e, o melhor, foram recepcionados pelo relatório aqui em análise. Além disso, possuir uma legislação de proteção de dados robusta pode nos redimensionar neste mercado, inclusive como uma das exigências da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o OCDE, para que o país consiga uma vaga no grupo, que tenha justamente como condição uma legislação forte de proteção, uso, tratamento e armazenamento de dados pessoais na internet. Nós temos aqui a nossa irmã Argentina como um grande reduto de fluxo de dados, por ter justamente uma lei sólida sobre esse assunto, compatível com o que é exigido hoje pela União Europeia. Então, também como membro do Parlasul, senador Eduardo Gomes, me comprometo a levar também essa pauta para discussão. Então, eu acho que é algo que pode ser regionalizado e fortalecer ainda mais a nossa... Aproveito para chamar a atenção de todos os colegas para aprovarmos essa importante matéria e me colocar à disposição de todos vocês para os debates que certamente não param por aqui, nesse tema complexo e de tamanha relevância quanto ao tráfego de informação de usuários da internet. Então, deixando claro que não apenas da internet, não apenas do serviço privado, do serviço público, nós temos aqui avanços que, inclusive, interferem nas eleições. Eu acho que a tendência mundial hoje está sendo se preocupar com esses dados para que não seja manipulado através de robôs cada vez mais as decisões democráticas. Nós temos aqui o uso de dados na área de saúde, na área de educação. Senador Rogério, na área de segurança, que Vossa Excelência tanto sabe, na área de saúde, sabe a importância que tem de se tratar dados, de fazer com que o medicamento chegue correto para a pessoa que, de fato, precisa e consiga mensurar se está sendo bem utilizado aquele recurso. Então, acho que é dessa forma, protegendo o cidadão brasileiro, que essa casa aqui dá uma grande contribuição, também de maneira ampla, à economia brasileira. Então, era essa a nossos apontamentos, agradecendo também pela confiança do presidente. Está encerrado. Continua em discussão. Não. Está encerrada a discussão. Em votação, os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria.
Não havendo senadores inscritos, está encerrada a discussão. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Presidente. Aprovado o projeto de lei de conversão. Presidente, Senador Espiridião Amin. eu não vou cobrar de Vossa Excelência um juramento. Mas nós não vamos repetir isso não, né? Último dia. Não, Vossa Excelência está perguntando sobre a MP 869? Não, 869? Não, essa eu sei. Não, essa aqui está no prazo. Pois é, está no prazo, mas expira quando o prazo? 3 de junho? Segunda-feira. 3 de junho. Essa que nós estamos votando Pois é, agora. não. Chegou quando? Chegou ontem. Pois é, então, nós não vamos mais fazer isso, né? Eu sei que tem acontecido, eu não estou falando desta, eu estou falando de nós não vamos fazer mais disto. Só isso. Não, senador Amin, o que é que nós fizemos um acordo? Está feito, eu participo do acordo, eu só estou dizendo, outras não acontecerão. Só isso. Em votação, o projeto de lei de conversão que tem preferência regimental na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas a elas apresentadas. A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.